Meu nome é Asaf Silva Duarte e eu vou ensinar como utilizar os métodos de Gauss-Seidel e a faturação de Cholesky para obter os valores de um sistema linear de equações. Hoje é dia 19 de dezembro, isso é a avaliação 3 da cadeira de cálculo numérico. Então vou começar pelo método de Gauss-Seidel. Alguns conhecimentos necessários para ambos conceitos básicos de sistemas lineares, conceitos básicos de matrizes, de vetores. E para o método de Gauss-Seidel é legal você já ter visto o método de Gauss-Jacobi, porque ele é bem parecido. Também tem algumas coisas específicas, por exemplo, como a norma infinita, se não me engano é esse o nome, ou é a norma máxima, eu não lembro, eu sei o que isso significa, mas eu não lembro o nome. Enfim, vamos lá. O método de Gauss-Seidel, a gente já tem que um sistema de equações, sistema linear de equações, ele pode ser escrito na forma A vezes x igual a B. Assim como qualquer coisa, a gente vai começar com isso, por causa que isso é uma variação do método de Gauss-Jacobi. Primeiro, nós temos que o método de Gauss-Jacobi, ele tinha A como I, que é a parte abaixo da diagonal principal, mais D, que é a diagonal principal da matriz A, mais S, que é a parte acima da diagonal principal. Seria como se isso aqui fosse a diagonal principal, parte de cima, parte de baixo da diagonal principal. Aí a gente pode substituir A e fazer a gente pode substituir A nessa equação, por isso, e com substituições nós conseguimos isso, que nós podemos fazer mais distributivas e conseguir isso, mais distributivas e conseguir isso, que é o método de Gauss-Jacobi. Só que a diferença é que enquanto o método de Gauss-Jacobi nós conseguimos apenas a versão antiga, no método de Gauss-Seidel a gente pega a versão da iteração mais próxima que a gente tem. Por exemplo, sempre que a gente pode pegar uma mais nova, a gente pega uma mais nova. Enquanto aqui, ó, por exemplo, nesse caso aqui a gente não teria o K mais 1, então a gente pegava o K. Mas aqui a gente já tem o K mais 1, e aqui a gente já tem o K mais 1, a gente já pegava o K mais 1. Um exemplo de como seria feito isso seria para cada uma dessas variáveis a gente ia ter essas contas. Aplicando essa fórmula, nós íamos conseguir essas coisas. Esqueci de botar B1 aqui, mas enfim. Isso. Nós conseguimos. Aí você percebe que aqui, ó, como você vai vendo, a gente não tem o K-1. A gente não tem o K nesses casos. Então que a gente começa para tentar conseguir o X1K, aí a gente começa com um K-1, um K-1, e a gente vai iterando. Só que aqui, ó, a gente já tem o X1K. Então a gente usa o X1K aqui, a gente já tem mas a gente não tem o X3. Mas aí quando a gente vai fazer o X3, a gente já tem o X1 e o X2. Tudo certo. Então, as condições de convergência para o método de Gauss-Seidel é se o raio espectral de PDM for menor que 1, se A for dominante também. Também tem o critério de Sansfield, que para qualquer beta 1, que é essa fórmula aqui, e BJ, que é essa fórmula aqui, a máxima de B, se a máxima de B for menor do que um valor, esqueci de escrever aqui, não, escrevi aqui, perdão, se a máxima de B for menor do que 1, ele converge. Aqui são os critérios de parada que a gente pode escolher. A gente escolhe uma precisão, a gente pega a norma máxima, e também a gente pode decidir pelo limite de iterações. Aqui. Aí aqui tem um exemplo do uso do método de Gauss-Seidel. A gente tem esse sistema linear de equações. Aí primeiro a gente vai ver se ele converge ou não. É bem simples, a gente pega B1 que é isso aqui. A gente pega o A12 mais o A3 e divide por A11, que é o primeiro item. A gente consegue um valor, que é 0,3. Aí a gente faz isso para cada uma das equações. B2 utiliza o B1. Utilizando essa fórmula aqui, a gente vai aplicando. Como é 3 por 3 é bem simples. Aí a gente pega o maior valor desses, e como o maior valor desses é menor do que 1, de acordo com o critério de Sansfield, isso significa que ela converge. Então nós podemos começar
a criar a nossa função iterativa. A gente estabelece uma precisão e uma fórmula iterativa inicial. Caramba. Isso é a fórmula iterativa inicial ou isso é o critério de parada? Não defini como critério de parada isso. Não, isso é a função inicial. Isso é a função inicial, se eu não me engano. Enfim. Pronto. Aí a gente primeiro aplica a fórmula de Gauss-Seidel. A gente aplica a fórmula para cada uma das primeiras linhas. Nesse caso, x1 ia ser igual a 1 sobre 10, ou o inverso, né? Vou esquecer que é o inverso. Igual a 1 sobre 10, 7 menos 2x, menos x3. x2 é igual a 1 sobre 5, menos 8, menos x1, menos x3. x3 é igual a 1 sobre 10, 6, menos 2x1, menos 3x2. Aí a gente tem a nossa função de iteração. A gente cria a função de iteração. Aí, como nós temos k, então a gente vai ter que criar um k-1. O k-1 a gente utiliza essa fórmula aqui. Justamente, a gente utiliza essa fórmula aqui para poder derivar a iteração inicial. Agora a gente faz a primeira iteração, substituindo os valores por esses. A gente substitui e consegue os primeiros resultados da primeira iteração. A gente substitui aqui os x2, x3, o x1, x3 por esses valores. Aí a gente consegue a próxima iteração. A gente verifica pelos critérios de parada agora. A gente verifica se a norma infinita deles, a gente pega o valor máximo. Aí, como o valor máximo é maior que 0,05, ainda não convergiu. Aí a gente vai fazer a segunda iteração. Nós fazemos a segunda iteração, conseguimos esses 3 valores. E nós, assim, vemos que convergiu para a pressão que a gente queria. E ok. Então, nossos 3 resultados são esses. Esse é o valor de x aproximado, né? Agora vamos para a decomposição de... Escrevi certo aqui? De Cholesky. Acho que eu esqueci um S aqui. Enfim. A decomposição de Cholesky, resumidamente, essa é a matriz... parte de que se a matriz A dos coeficientes for simétrica e definida positiva, então A pode ser decomposta como A é igual a G e a transposta de G. Então é o seguinte, nós temos que uma matriz simétrica é que cada valor, se não me engano, é que uma matriz é igual a sua matriz transposta, que cada A e J é igual a... Isso aqui não é um A maiúsculo, isso é um A minúsculo. Cada A e J é igual ao AJI. E uma matriz definida positiva é que os outros valores de A são todos positivos, os números principais, os menores principais são positivos, e que se V vezes A V for maior que zero, para todo V igual a zero. Aí o teorema é justamente que, tipo, se A for uma matriz simétrica definida positiva, então existe uma única matriz triangular G com elementos diagonais positivos, tal que A é igual a G vezes G transposta. Aí esses Gs a gente pode definir como isso, né? Que G é isso aqui é essa matriz, essa G transposta. E nós podemos só fazer a equaçãozinha aqui de matrizes e derivar vários resultados. Em geral, a gente deriva as seguintes fórmulas. G1 é igual a raiz quadrada de A11. G1 I1 é igual a AI1 G11 de um sobre o outro. Aí, e também essas duas. Nós podemos derivar essas duas. Quando nós derivamos essas duas, a gente pode usar isso para responder qualquer equação linear. Qualquer equação linear não, né? Qualquer equação linear que encaixa os critérios. Então vamos lá. Nós temos esse exemplo aqui. Nós já temos os valores aqui. A gente pega a matriz A e nós geramos os valores da matriz G. São 6 valores no total. Nós geramos, o primeiro valor é 2, 6, menos 8, 1, 5, 3. Nós utilizamos essas fórmulas aqui e nós conseguimos o valor. Indo sempre assim, ó. Já que as fórmulas são parecidas, acaba que assim vai simplificando quando você vai... Se você tentar fazer, na prática você percebe que vai simplificando. Aí primeiro, nós temos G e G transposta,
E nós podemos perceber que se A vezes x é igual a B e A é igual a G vezes G transposta, então se a gente pegar isso como um Y, então significa a G transposta, que G transposta vezes x é igual a Y, e G vezes Y é igual a B. Então nós conseguimos x desse jeito. Nós podemos conseguir x nessa equação, nesse sistemazinho de equações. Então nós primeiro formamos essa equação, e como ela já é uma triangular, então ela já é escalonada. Então nós já conseguimos os resultados, e nós já temos y, e nós podemos jogar y aqui. A gente pode jogar y aqui, no caso. A gente joga o valor de y que a gente já tem aqui, toma, aí a gente consegue os 3 valores de x. E é isso, professor. Esse é os 2 métodos que o senhor pediu uma videoaula sobre.